Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor Deus nos reuniu em um único lugar aqui hoje e agradecemos por ter nos permitido a oportunidade para recebermos o seu ensinamento. Que o Espírito Santo possa estar conosco neste tempo, que todas essas palavras possam se tornar um aprendizado e que o Senhor possa trabalhar e ajudar. O retiro de outono que está em andamento agora no momento, que muitas pessoas venham participar e ouvir a sua palavra. Para as pessoas que estão pregando a sua palavra, ministrando a sua palavra, que o Senhor Deus permita a sua graça, o seu poder, e para todos os espíritos perdidos que estão ali presentes, que o Senhor Deus permita para que eles possam receber a salvação e nenhum pereça. E que também pelo país, que pelo mundo, o Senhor Deus permita para que o evangelho do Senhor possa ser testificado e que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa. O início e o término do culto de hoje nós pedimos somente na sua mão e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Salmos 60. Primeiro eu vou ler alguns versículos. Salmos 60, versículo 1. Ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o alvorarem no alto. Por causa da verdade, Selá. Versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Vamos ler até aqui. Então, vindo aqui no culto de domingo, então, o número de pessoas presentes é pouco, não é? Então, porque no local de retiro em Gwangju, as pessoas estão participando ali. Então, nós temos o retiro de outono que está parecendo o retiro de verão. Então, o número de inscritos de 6.600 inscritos e o número de pessoas que fazem trabalho voluntário é mais de 2.000. Então, nós temos mais de 8.000 pessoas ali presentes. Então, nos faz lembrar do retiro de verão. Então, realmente muitas pessoas estão participando pelo país inteiro e nós estamos com certeza de que muitas pessoas irão receber a salvação. E dizem que o número de consultas com o pastor, realmente, as solicitações, realmente está com uma lista bem grande. Então, nós estamos esperando para que o trabalho do evangelho possa acontecer grandemente. E nesse momento agora, a palavra do evangelho da salvação está sendo pregado. Eu peço para que todos vocês possam ouvir a palavra e em oração lembrando dos Espíritos. Então, se nós olharmos em Salmo 60, versículo 3, fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Então, olhem só, atordoado. Nós não usamos muito bem essa palavra, não é? Mas pense bem, o vinho do atordoamento. O que será que é isso? É uma pessoa que vai andando bêbado, cambaleando de um lado para o outro, não é mesmo? Então, um vinho que faz a pessoa cambalear ou deixa a pessoa confusa, isso nós podemos dizer que a pessoa está atordoada. Então, hoje eu quero pregar com o título A Desobediência e o Vinho do Atordoamento. Então, se nós olharmos Salmos 60, foi escrito numa época onde Davi estava realizando uma grande guerra com grande dificuldade. Então, Davi estava participando de uma guerra com grandes dificuldades. E realmente os capitães vieram e o ajudaram, e ele conseguiu vencer realmente com grande sacrifício ali.
e ele está testemunhando diante do Senhor. Ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhastes, tu te indignastes. Ó, volta-te para nós, abalaste a terra e a fendestes, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizestes ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Atordoamento. Então, o que significa isso? Aqui tem muitas coisas inclusas, realmente muito conteúdo a estudar. Primeiro, Davi, ele escreveu a palavra da Bíblia com a inspiração do Espírito Santo. E isso também o faz tornar a sombra do Senhor Jesus. Ele está dizendo: o Senhor Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhastes, tu te indignastes. Ó, volta-te para nós. Então, o povo de Israel, quando eles desobedeciam ao Senhor Deus os abandonava. E em certos momentos, o Senhor Deus, quando eles obedeciam ou se arrependiam, o Senhor Deus voltava e os ajudava novamente. Então, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, o Senhor Deus abandonou o povo de Israel durante 2000 anos, permitiu para que eles sofressem, e assim eles retornaram para a nossa época. Então, quando nós olhamos na vinda do Senhor Jesus, então, o povo de Israel todo realmente vai ser ajuntado e eles, quando passarem pela última guerra, 1/3 do povo de Israel vai fazer parte do reinado do milênio. Então quer dizer que Israel vai ser o quê? Totalmente restaurado até os últimos tempos. Então se nós olharmos na Bíblia, nós temos muitas partes inclusas que se referem ao povo de Israel. O povo de Israel saindo do Egito para estarem no deserto e depois chegarem até a terra de Canaã. Teve obediência e desobediência. Então nós podemos dizer que o Senhor Deus rejeita, o Senhor Deus os restaura, o Senhor Deus os espalha, o Senhor Deus os restaura, o Senhor Deus se indigna contra eles, o Senhor Deus os restaura. É uma repetição contínua. Então nós podemos ver que o povo de Israel eles passaram por diversos sofrimentos. Então nós podemos dizer que a história de Israel é a desobediência e a restauração. Então quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, nós podemos ver a vida dele, como eles viveram uma vida tão difícil, miserável, mas mesmo assim no fim nós podemos ver que eles irão entrar no reinado do milênio. Então aqui nós podemos ver que muitas palavras estão inclusas. Versículo 2: abalaste a terra e a fendestes, sara as suas vendas, pois ela treme. Então se nós olharmos aqui o pedaço da terra, a terra aqui neste mundo era só um pedaço, não é? Primeiro, o Senhor Deus tirou a terra que estava debaixo da água. O Senhor Deus disse que a terra e a água, pela palavra de Gênesis, ambas elas eram juntas, eram a mesma coisa. Então, mas o Senhor Deus, ele disse que ele separou, ele fez a separação das águas, não é? Então, aparece diversas vezes na Bíblia o Senhor Deus dizendo que ele fez separação. Então, quando o Senhor Jesus ele retornar também, o povo de Israel irá retornar e eles irão ser restaurados e entrar para o reinado do milênio. E nessa época nós podemos ver que todas as terras serão ajuntadas novamente. O Senhor faz a terra abalar a terra e a fendestir as suas terras, as suas fendas, pois ela treme. Quer dizer que nós podemos ver que todo o nosso continente treme, não é? Por conta dos terremotos. Nós podemos ver que o Senhor, ele espalhou, ele dividiu as terras, mas o Senhor depois ele irá o quê? Ajuntá-las novamente. Então, a terra e o mar também vai se tornar um só. Então, aqui nessa palavra, nós podemos ver que tem diversas coisas que estão inclusas. Então, o Senhor, ele faz o quê? Para o seu povo, né? Fizestes ver ao teu povo coisas árduas. Quer dizer que o povo do Senhor, que é Israel, fizeste as coisas ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Então, isso tem uma relação com a nossa vida de fé também. Então, nós vamos pensar um pouco sobre este vinho também. No versículo 4. Deste um estandarte aos que te temem, para avorarem no alto por causa da verdade. Sei lá, versículo 4. Então nós podemos ver o Davi, ele fez uma guerra para o quê? Para reunir, para unificar este mundo. Ele lutou
por uma grande guerra que era pelo seu povo, e da mesma maneira nós também fazemos uma guerra que é pelo povo do Senhor Deus, que é pela verdade do Senhor. Então nós podemos ver que quando Israel eles estavam andando para a terra da obediência, o Senhor permitiu para que eles pudessem ser fortificados. O Senhor Deus permitiu para que eles pudessem vencer. É por isso que nós podemos ver aqui no versículo 5 também, versículo 6. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei. Então aqui nós podemos ver que o Senhor ele está o quê? Totalmente alegre. O Senhor ele está dizendo que ele há de trabalhar fortemente. No tempo de Davi, o Senhor ele estava na frente com grande regozijo trabalhando e ele conseguiu o quê? Fez a unificação da terra de Israel. Ele fez que Davi pudesse dominar as outras nações. Versículo 8: Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Então, Edom era forte, mas o Senhor disse que ele vai o quê? Lançar o seu sapato sobre ele. Isso quer dizer que se ele diz que a minha bacia de lavar, quer dizer que o Senhor ele está dizendo, eles são o quê? Realmente, eles já são meus. E Edom é uma forma de dizer que lançarei o meu sapato. Ele não dominou, mas eu irei lá e dominar. Quer dizer que aquela terra já é minha. Ele está declarando, fazendo uma grande declaração igual a esta. Então nós podemos ver o que ele mais precisa. Versículo 12. Em Deus faremos proezas. Então realmente nós precisamos fazer o quê? Depender do Senhor Deus. Então a vida precisa se tornar realmente firme. E será que eu estou vivendo na proeza diante do Senhor? Será que ao ver do Senhor Deus eu vivo em proeza? Será que eu estou dependendo do Senhor? Isso é vida de fé. Quando eu vivo dependendo do Senhor e eu agir em proeza, quando eu obedeço constantemente, então o Senhor ele pisará os nossos inimigos. Nós podemos dizer que existem os inimigos de Davi. Mas, quando nós temos a fé, aquelas pessoas que têm a fé verdadeira diante do Senhor Deus, que obedecem ao Senhor Deus, qual seja a dificuldade, podem vencer. É isso que o Senhor ele está dizendo. Nós iremos pensar sobre essa temática, indo e voltando. Então, versículo 3, novamente. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Então, primeiro, quando nós olhamos a dificuldade, as coisas árduas na vida, realmente existem várias, não é? Quando nós estamos andando no caminho da obediência, nós temos os caminhos árduos também. Então, primeiro, ele faz andar sobre esses caminhos árduos. Então, o Senhor os espalhou, o Senhor Deus se indignou primeiro contra eles, não é? Por que o Senhor se indignou? Por que o Senhor os espalhou? Porque eles desobedeceram. É por isso que o Senhor Deus, ele ficou indignado. Então, o Senhor faz o quê? Volta-te para nós. Então, quando tem algum problema, realmente ele precisa o quê? Voltar. Se não tivesse problema, não estaria dizendo isso. Mas ele está dizendo, volta-te para nós. Então, já que existe alguma desobediência, ele está dizendo para retornar. E é por isso que ele diz, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Então, você está ali cambaleando, e o que acontece? Você cai, não é? Então, da mesma maneira, um vinho do atordoamento. Então, aqui, o vinho do atordoamento. O Senhor, ele nos fez beber. Quer dizer que o Senhor, ele pega um vinho que tem problema e está dizendo, ei, bebe, e está nos dando na boca? Não, não é isso. Então, o que significa fazer beber desse vinho do atordoamento? Quer dizer que se o Senhor, ele não intervir, a nossa vida vai cambalear desse jeito. Por que a nossa vida fica cambaleando de um lado para o outro? Porque a nossa fé é fraca. Porque nós desobedecemos. E é por isso que a sua vida fica cambaleando. Então é por isso que é o vinho do atordoamento. É o vinho que faz cambalear. Então é por isso que nossa vida, quando vive em desobediência, nós cambaleamos. Nós podemos ver Israel, quando eles estavam diante do Senhor, clamando, e eles conseguiram o quê? Sair do Egito por conta
que o Senhor Deus permitiu para que eles pudessem fazer o êxodo, e quando estavam em Israel, eles estavam clamando pelo Senhor, o Senhor fez fender as rochas e deu a água para eles. Quando eles estavam na terra de Canaã lutando, o Senhor Deus estava na frente deles, lutando para que eles pudessem dominar a terra de Canaã também. Então, mas, a partir de quando o povo de Israel começou a cambalear, começou a andar atordoado, quando nós olhamos aí no início do povo, em Juízes, nós podemos ver, primeiro eles perguntavam ao Senhor, eles consultavam ao Senhor, eles viviam uma vida consultando ao Senhor. Mas o que aconteceu depois? Não é mais vamos consultar, vamos perguntar ao Senhor. Agora cada um andava o que parecia bem aos seus olhos. Então as pessoas precisam viver dependendo do Senhor, precisam obedecer ao Senhor, mas eles não dependem do Senhor. Eles seguem a sua própria vontade, eles seguem o caminho da desobediência. É por isso que Israel começou a cambalear. Então nós podemos ver que no tempo dos juízes é um tempo realmente, uma época muito obscura. Nós podemos ver o povo de Israel que está andando de um lado para o outro, cambaleando, atordoados. Por quê? Porque eles desobedecem. Porque cada um está andando conforme o seu próprio caminho. Então, mesmo que no tempo dos juízes realmente seja um tempo realmente muito confuso, mesmo assim, quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor estabelecia juízes e permitia para que eles pudessem ser protegidos e conduzidos. Então, se nós olharmos para Gideão, Gideão ele teve vários filhos. Então, ele teve o filho da sua esposa, que é Abimeleque. Então, os filhos de Gideão são todos mortos ali, porque ele quis se tornar um rei. Então Israel passou numa época tão realmente de caos, que Abimeleque ele matou vários dos filhos de, de Gideão, e assim o Senhor o julgou, não é? Como? Fez com que uma mulher jogasse uma pedra sobre o muro da cidade e a pedra caísse sobre a cabeça dele e ele morresse. É por isso que Israel estava em grande caos. Então, naquele tempo, realmente, toda a família da tribo de Issacar, o Senhor o estabeleceu como rei e fez com que eles pudessem resolver esses problemas tão conflituosos da época. Então, quando você clama ao Senhor, então o Senhor ele estabelece os seus juízes e assim ele resolve esses problemas. Então, vamos procurar essa palavra. Vamos procurar a palavra de tola. Então, isso significa que é um inseto. Então, se nós olharmos em Salmos 22, vamos procurar. Primeiro vamos procurar Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. E depois de Abimeleque, capítulo 10, versículo 1. E depois de Abimeleque se levantou para livrar de Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Sacar. Habitava em Samir, na montanha de Efraim. Então, por conta de Abimeleque, o povo de Israel estava em um grande transtorno. Então, o Senhor chamou Dola de Issacar para resolver esses problemas internos. E assim salvou o povo de Israel. Quer dizer que ele resolveu todos os problemas internos. Então, da família de Issacar, o Senhor o enviou ali. Então, enviou para a terra. E ele, depois de 23 anos se tornando juiz, ele morreu. E ele foi sepultado. Então, ele, durante 23 anos, julgou em Israel, habitando em Samir. Ele resolveu todos os problemas da terra de Israel. E assim ele foi enterrado ali. E é por isso que Israel, no momento que sempre desobedeciam, então tinha muito caos, tinha muitos problemas. Mas sempre quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor chamou, estabeleceu um novo juiz para resolver esses problemas.
Então nós podemos ver no tempo dos reis, nós podemos ver que o norte de Israel sempre estava em caos por conta que eles estavam desobedecendo ao Senhor. Então, eles estavam ali cambaleando por conta da idolatria que eles tinham. Então, se você bebe muito, você fica o quê? Cambaleando, não é? Você fica tonto. Então, estavam caminhando o caminho da desobediência. Quando você recebe outra coisa, sua vida vai ficando o quê? Cambaleando de um lado para o outro, sem conseguir pegar um equilíbrio. Então, existem vários problemas. Mas quando um rei adequado aparece nesse momento, conforme aquele rei, o povo de Israel pode andar o caminho da obediência novamente. Então agora já não é o caminho do atordoamento, mas pode ser o vinho realmente bom. Quer dizer que o Senhor Deus pode permitir um caminho para eles andarem de forma correta. E é por isso que quando nós olhamos para o vinho, você beber do vinho errado, você beber do vinho problemático, quer dizer que faz a sua vida ficar atordoada. Então, Israel, quando eles andavam pelo caminho da desobediência diante do Senhor Deus, eles tinham grandes problemas. Eles viviam ali presos no meio da idolatria. Eles comiam das coisas ruins. Eles estavam, cada momento, sempre com uma vida confusa, em atordoamento. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Isaías, capítulo 28. Isaías 28, versículo 1. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento e como flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos ensidos do vinho. Então, se nós olharmos aqui Efraim, ele se refere ao norte de Israel. Então, ele está falando sobre a coroa da arrogância de Efraim. Então, eles estão comendo, bebendo, embriagados. E a norte de Israel, eles viviam muito, realmente cheio de idolatrias. Então, a quantidade de idolatria que eles tinham era imensa. É por isso que eles eram um caos. Quer dizer que entrou uma número, quantidade imensa. Então, eles estavam ali embebedecidos com isso. Então, se nós olharmos aqui no versículo 7, mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se descaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então, se nós olharmos sul de Judá, eles também estavam bebendo por conta do norte de Israel. Então, eles começaram a ter uma mente confusa. Então, o sul de Judá começou a receber a idolatria do norte de Israel. Então, eles também viviam idolatrando, também da mesma maneira. Eles estavam realmente embriagados devido a esses ídolos. Eles estavam recebendo esses ensinamentos errados. E esses ensinamentos na Bíblia diz que o quê? É o vinho, a bebida forte. Capítulo 29, versículo 9. Versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Então, claro que você pode estar bêbado por conta da bebida, mas não também só por conta da bebida. Você pode ficar bêbado por conta de outras coisas. Quer dizer que se você receber um ensinamento errado, você pode estar cambaleando também. Versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por, por isso, toda a visão vos é como palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Então, o Senhor, dá-se ao livro,
ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te, e ele dirá: Não sei ler. Porque o Senhor disse: Pois o que o povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para contigo consiste só mandamentos de homens, em que foi construído. Então, o povo de Israel, que é o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor Deus, eles receberam o ensinamento da Bíblia, o ensinamento da palavra. Eles estão lendo a palavra da Bíblia, mas não conseguem entender nada. Por quê? Porque eles estão embriagados. Eles estão bêbados. Quer dizer que eles beberam, não é beber da bebida forte, mas sim embeberam das coisas, outras coisas. Como no versículo 13. Então, pela boca Israel, eles servem, eles veneram ao Senhor, mas o coração não é. Então, em vez de terem a palavra do Senhor, eles estão recebendo o ensinamento dos homens. Então, já que eles recebem o ensinamento dos homens, eles estão recebendo continuamente outras coisas. Estão bêbados de outras coisas, e é por isso que, por fim, eles negam até o Cristo. Então, se nós olharmos na vida de Cristo também, Cristo, durante 3 anos e meio, eles viram todos os milagres do Senhor Jesus. Israel, que tinha a Bíblia do Senhor, eles viram todas as coisas que o Senhor havia dito, mas mesmo assim eles negaram o Senhor. Por quê? Porque eles estavam bêbados. Vamos procurar Salmos 29. Então, eles estão bêbados por conta de outras coisas. Salmos 69, perdão, Salmos. Versículo 12. Vamos ler todos juntos. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Então, Salmo 69 está falando sobre a profecia sobre o Senhor Jesus. Então, na época da vida do Senhor Jesus, então, o Senhor Jesus, que tinha Lázaro ali, e o povo de Israel viu o Senhor Jesus que ressuscitou a Lázaro que estava morto já há mais de 3 dias. E quando o Senhor alimentou mais de 4.000, eles também estavam ali. Desde o nascimento, eles viram também aqueles cegos abrindo os olhos. Então, durante 3 anos e meio, viram tantos milagres do Senhor, ouviram tantas coisas, eles ouviram as palavras do Senhor Jesus diretamente, tiveram essa oportunidade, mas mesmo assim, como é que eles podem negar o Senhor? Porque eles estão bêbados. Então, está sentado no castelo, na entrada do castelo, quer dizer que eles estão ali se referindo aos religiosos judeus. Todos eles falam também coisas ruins sobre o Senhor Jesus. Todos eles estão ali vivendo, realmente zombando do Senhor. Porque eles estão bêbados. É por isso que Israel se torna uma vida que é pisoteada pelo Senhor. Porque eles estão bêbados por conta de outras coisas. Então, se você bebe muito da bebida forte, você não está acordado. Você fica o quê? Cambaleando de um lado para o outro. Então, da mesma maneira, quando você come de outras coisas bastante, você precisa andar para lá, mas você vai cambaleando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E é por isso. Por que Israel está cambaleando de um lado para o outro? Por que Israel não consegue caminhar direito? Porque eles estão desobedecendo. Principalmente, eles estão bêbados de outras coisas. E você não simplesmente fica cambaleando, você cai no chão. Então, no tempo de Davi, ele era um homem que estava com o coração unido com o Senhor. Ele sempre foi o quê? Realmente honesto diante do Senhor. Davi, ele é um homem que foi ungido pelo Senhor, ele viveu dependendo somente do Senhor. Ele tinha muitas dificuldades, mas, por fim, Davi, ele realmente conduziu Israel para a vitória, para a unificação da terra. Então, começando com Davi, nós podemos ver Israel que estava caminhando o caminho da obediência e o que aconteceu? Eles venceram na guerra. Nós podemos ver que eles construíram o castelo de Salomão no final.
Quando eles fizeram o êxodo também, eles dependiam somente do Senhor. E o resultado disso é que eles pudessem construir o tabernáculo diante do Senhor. Até o presente momento também. As pessoas que vivem obedecendo diante do Senhor, é nessas pessoas que nós podemos ver que o Senhor Deus, ele trabalha. O Senhor Deus, ele permita para que a igreja santa do Senhor possa ser formada. É por isso que o Senhor, ele pede a obediência continuamente. Quando Israel, ele desobedece ao Senhor, realmente todas as coisas é um caos, todas as coisas estão cambaleando. Mas quando Davi, ele aparece, quando todos eles se unem em um só coração, na vida deles, eles possuem ordem, todas as coisas podem se tornar corajosas, boas ao ver do Senhor Deus. Todas as coisas param de ficar cambalear, param de ficar atordoadas, eles podem caminhar bem diante do Senhor. Nós podemos ver que Davi, que é a sombra do Senhor. É por isso que Davi, quando ele aparece, a história de Israel muda, porque eles são a imagem do Senhor Jesus. É por isso que nós podemos ver que na vida individual, a nossa vida pessoal, nós temos o Senhor Jesus, tudo que é caos, tudo que é atordoamento pode desaparecer, o caminho que devemos percorrer se torna certeiro, nós podemos caminhar para o Senhor, nós podemos correr para o Senhor. A vida é assim. E é por isso que em Salmo 60 também, enquanto ele fala sobre a vida de Davi, nós podemos ver Davi que ele é a sombra do Senhor Jesus também. Ele mostra sobre a vinda do Senhor Jesus, o retorno do Senhor, o reinado do milênio, todas essas coisas se incluem na vida de Davi. É por isso que nós podemos ver aqui que o vinho do atordoamento. Então, o vinho que faz atordoar. Então, ainda não faz cair, não é? Mas está atordoado. Então, se você desobedece demais, o Senhor Deus não dá somente o vinho do atordoamento. Depois, ele vai dar o vinho da ira. Então, se nós olharmos para este mundo está cheio de caos. Vamos procurar Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu, e que afunda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um corpo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Então nós podemos ver que o peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor que estende o céu e que afunda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Tá, aqui quando o povo ele está embriagado, se torna um problema, não é? Então nós podemos ver que no tempo realmente o mundo todo está em causa, está cheio de bagunça, cheio de problema. Então o Senhor ele faz que possa se tornar uma taça realmente com problemas. Então, uma pessoa, aqui no versículo 3, quando está embriagada, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e a juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Então, nós podemos ver o povo de Israel, quando eles desobedecem diante do Senhor Deus, o Senhor Deus permite para que a nação realmente possa ir atacar e possa dominar para que eles sofram. O Senhor Deus causa sofrimento na vida deles. Mas também, assim o Senhor Deus, agora o Senhor Deus os fará restaurar, não é? Então nós podemos ver que existe vários caos e problemas no povo de Israel, porque eles tinham esses grandes problemas. E agora, quando alguém tenta pegar essa pedra, que é Jerusalém, que é Israel, e tenta mover, vai ser despedaçado. Não tem como. Quer dizer que o Senhor está dizendo, aquele que tenta mover Israel vai ser destruído. Então é por isso que quando eles fazem a guerra no Oriente, toda vez que eles tocam Israel, eles perdem. Israel também, quando for lutar contra a Rússia também vai ser despedaçada. É a mesma coisa, é uma pessoa que é bêbada e está tentando levantar uma pedra pesada, vai ser despedaçado, vai cair sobre ele. É por isso que, da mesma maneira, todo este mundo está caminhando para a desobediência diante do Senhor Deus. Então, agora não é somente num estado onde está somente só desobedecendo. Agora eles vão começar a beber o vinho do juízo do Senhor Deus, do julgamento. Vamos para Jeremias capítulo 25.
Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25. 25, versículo 28. Capítulo 25, versículo 28. E será que, se não quiserem tomar o corpo da tua mão para beber, então lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se nós olharmos na palavra de Jeremias, capítulo 25, nós podemos dizer que Israel, eles primeiro beberam dessa taça. Já que eles beberam desse cálice, eles passaram agora por grandes dificuldades, foram devastados. E agora o povo do Senhor já tomou, né? Eis que na cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? O Senhor está dizendo que eles hão de beber com certeza. Nem o povo do Senhor Deus pode fugir desses juízos do Senhor Deus. Será que os gentios eles vão poder fugir? Não vão ter como. Então, você beber da taça da salvação, isso é ser realmente prudente. Então, o vinho do atordoamento, da mesma maneira como você bebe, você fica atordoado. Quando você bebe de um vinho que é errado, você vai ser atordoado. É por isso que nós estamos vivendo numa época onde estamos de pré-tribulação. A tribulação está logo aqui na nossa frente. Então, este mundo todo vai se tornando em grande caos. Então, por quê? Este mundo todo vai se tornando maligno diante do Senhor Deus. Tem muitas coisas erradas, eles estão bebendo de muitas coisas problemáticas. Vamos procurar a palavra de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Versículo 11 e 12. Oséias, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ler todos juntos. A luxúria e o vinho e o moço tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Aqui nós podemos ver o coração do homem. O que rouba esse coração do homem? Primeiro, a luxúria. A luxúria nós podemos dizer que é a idolatria aqui. Então, o povo está consultando o quê? Para a madeira. Não pergunta ao Senhor Deus, estão perguntando para uma vara. Então, porque eles fizeram uma estátua de madeira e estão perguntando a essa madeira. Perguntando, a madeira, o que devemos fazer? E essa vara vai lhe responder. Não é para o Senhor Deus que está vivo. Eles estão pedindo para todas as coisas problemáticas. O coração precisa ir para o Senhor, mas está indo para os ídolos. Já que eles perdem o coração para essas coisas, a mente deles vai se tornando confusa. Não conseguem ver qual caminho que devem percorrer. Então é por isso que nós podemos dizer que agora este povo do Senhor está perguntando para a madeira. Então, a coisa mais engraçada é como se estivesse perguntando para o smartphone. Então ele está perguntando, madeira, o que eu devo fazer? E o smartphone está respondendo, porque você está perguntando para ele. Já que coisas que devemos perguntar, nós devemos perguntar. Então, mais do que o Senhor. Se você começa a perguntar mais para as coisas deste mundo, a sua mente se torna atordoada. E quando sua mente fica atordoada, você precisa caminhar de forma correta, mas começa a cambalear. Então, assim como nós podemos, o vinho e o moço tiram o coração. Então, o que significa isso? Então, falando de forma simples, quer dizer que antes de receber a salvação, as coisas que você curtia antigamente, quer dizer que o vinho que aparece aqui é o vinho novo, quer dizer que as coisas novas que surgiram na sua vida, a alegria recente. Porque o vinho, ele representa o que? A alegria, não é? O prazer. Então, quando você tem esse vinho que é antigo,
E o mosto, que é a coisa nova, o vinho novo, quer dizer que roubam o seu coração, o vinho antigo e o vinho novo. Quer dizer que você perde as coisas para esta geração. O que que faz as pessoas cambalear neste mundo? Tem muitas coisas que fazem cambalear. Nós podemos ver que por conta da bebida forte tem muitos problemas. As pessoas vão bebendo do vinho e elas ficam cambaleando de um lado para o outro. Por conta da bebida forte, a família fica cheio de problemas. Fica confuso, fica balançando. Então, utilizar as substâncias, drogas, você estraga a sua família. Existe nos Estados Unidos, casos assim pelo mundo todo. Você pode ver as drogas se espalhando. Então nós podemos ver vários jovens que estão bem confusos. Então, se nós olharmos em Apocalipse capítulo 11, durante os 7 anos de tribulação, virão duas grandes testemunhas e irão pregar para os 144 mil judeus, e eles irão receber a salvação e irão morrer depois nos 3 anos e meio. E depois, nos 3 anos e meio posteriores, eles irão ser levados para os céus. Então, se nós olharmos espiritualmente, nós podemos chamar isso de Sodoma e Egito. Então, quer dizer que Jerusalém, onde o Senhor Jesus ele foi crucificado, espiritualmente nós podemos dizer que é Edom, que é Egito e Sodoma. Então, Sodoma significa um lugar cheio de prostituição, cheio de fornicação. E Egito quer dizer que é cheio das coisas mundanas. Então, se nós olharmos para o povo de Israel também, eles já se retornaram, mas olhem para aqueles judeus que estão ali. Eles têm muitos ateus, tem muitas pessoas que vivem seguindo as coisas do mundo. Por isso que durante os 7 anos e meio de tribulação, nós podemos ver que muitos irão receber a salvação, mas realmente muitos não irão. E é por isso que o que faz o homem ficar confuso, atordoado? Claro que as drogas, as substâncias também, mas nós podemos dizer que é a fornicação, o adultério neste mundo. Então, esses pecados sexuais estragam a família, fazem a família ficar confusa. E também o indivíduo, quando ele é apegado para as questões carnais, questões das relações sexuais, ele também fica com a vida toda atordoada, a família fica atordoada, o país todo vai a declínio, todo o mundo começa a ficar em uma grande confusão. Então, na Bíblia tem várias coisas que não deixam rastros, se nós olharmos em Provérbios. Então, a ave que passa voando, a águia, quando ela passa voando, ela não deixa rastros, porque ela passa voando e você já não percebe mais. Então, assim como a cobra que passa se rastejando por cima da rocha, você fala, olha, é a cobra. Uma pessoa viu a cobra e quando todo mundo olha e fala, cadê a cobra? Não consegue ver mais. Então, assim como o barco que passa pelo mar, ele cria grandes ondas, mas depois cadê? Você não consegue ver mais o rastro do barco. Então, até o pecado, realmente sexual é assim. A relação do homem e a mulher é algo representativo que não deixa rastros. Mas algo que realmente não deixa rastros é o diabo. O diabo ele passa por ali e você não percebe. Por conta do diabo estraga o meu coração, você fica ali todo atordoado e não percebe. É por isso que você está embriagado. Então você estar embriagado, mente preso nessas coisas deste mundo, seja jogos, seja entretenimento. Quando você fica realmente viciado nessas coisas deste mundo. Então nós podemos ver, quando nós pesquisamos, a internet também é SNS, não é? Nós podemos ver o quê? www, não é? Isso aqui o quê? Ele fala que é a teia. É igual da aranha, a teia da aranha, que é web. Então quer dizer que são teias, quer dizer que quando você cai nessa teia, quer dizer que toda essa internet que eles dizem que é a teia, tudo conectado, quando você não toma cuidado, você pode estar preso nessa teia. Quer dizer que você é apegado a essas coisas. E ao se apegar a essas coisas, a sua vida pode se tornar cheia de confusão. Fica atordoada ali. Você precisa andar direito, mas não consegue andar. O homem é o seu próprio pensamento. Se antes o pensamento do homem é assim, então a vida dele é assim. É por isso que o pensamento é algo muito importante. O que você coloca nesse pensamento é algo muito importante. É por isso que as coisas, se eu coloco muitas coisas boas no meu pensamento, eu vou para o lugar que é bom. Então vamos procurar Timóteo,
1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Quando chegam nesse último tempo, as pessoas não gostam da palavra correta, da palavra da Bíblia. O ouvido vai se tornar o quê? Confuso. Eles querem ouvir as coisas só que eles querem ouvir. Eles procuram só coisas que eles querem ouvir. Eles buscam palavras que irão realmente suprir a necessidade deles. Olha no YouTube. Nós temos tanta coisa que é imprestável no YouTube. As pessoas sempre procuram as coisas que ele gosta de ouvir. E assim saem da verdade e vão indo para as coisas e desviaram os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, as coisas, quando você desde pequeno você precisa implementar de pouco em pouco. Tem pessoas que recebem realmente teorias deste mundo, teorias deste mundo, de relações, de várias coisas, elas se perdem, vão se afastando da verdade. Então, o que está cheio do seu pensamento? Então, é ali onde o seu pé também está caminhando. Então, é importante nós vivemos realmente no nosso tempo diante do Senhor. Então, todas as coisas deste mundo, elas se cambaleiam rapidamente. Então, nós precisamos saber o que são essas coisas. Vamos procurar Salmos. É a palavra que nós já lemos. Salmos 82, versículo 5. Eles não conhecem, nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Já que abandonaram a palavra do Senhor Deus, as pessoas não sabem de nada, não conseguem compreender nada. Eles abandonam a palavra do Senhor Deus, eles caem nessa profundeza do abismo. E disse que a palavra do Senhor é a lâmpada para os meus pés, mas eles não buscam essa palavra do Senhor. Quer dizer que todas as coisas deste mundo vai se cambaleando, as pessoas ficam perdidas. A terra toda está fendendo, está tremendo. Todas as coisas, a família, todas as coisas deste mundo estão tremendo. Quando está em caos, nós podemos ver que aparece o quê? Um ditador. Um ditador. Nós podemos ver que o anticristo irá se manifestar. Então, antigamente diziam, esta é a verdade, esse é o caminho. Mas e agora? Quando você fala, esta é a verdade, esta é a resposta, as pessoas falam, não brinca. Não existe resposta. Eles dizem que não existe um fato, verdade para tudo. Você fala, você precisa obedecer aos pais. Ele fala, por que eu preciso obedecer? Fala, você precisa respeitar os pais. Ele fala, por que eu preciso respeitar, honrar meus pais? Então, todas as coisas que são corretas, ele não quer ouvir. Ele se torna rei, ele se torna o princípio de todas as coisas. Quando você fala para as crianças, parem de fumar, eles falam, por que você está falando isso? Antigamente, quando você brigava, falando, não pode fumar, ou não pode fazer isso, as crianças falavam, tá bom, e tentavam parar, ou tentavam mudar, ou tentavam fugir. Mas hoje em dia, as pessoas, elas estão o quê? Firmes, elas te questionam, por quê? Por que você está me dizendo isso? Então, o mundo mudou. Os cristãos que receberam a salvação, como este mundo faz beber deste vinho, deste mundo, pode ser que o cristão comece a cambalear, porque ele vai seguindo o quê? A teoria é errada, as doutrinas erradas, a desobediência faz você cambalear. Então, se nós olharmos na igreja de Gálatas também, realmente num tempo, eles estavam caminhando muito bem diante do Senhor Deus, mas agora, por que estão caminhando para o outro caminho? Por que estão indo errado? Quando eles recebem um ensinamento totalmente errado, diferente da Bíblia, até as pessoas que estavam indo certas, elas caem, elas são derrubadas. Davi também estava indo tão bem, mas quando ele pecou o homicídio, o adultério, a vida dele começou a cambalear, ele quase foi derrubado, mas ele conseguiu levantar no final.
Então o cristão, quando ele pega os pecados que ele não deveria cometer, a vida se torna realmente atordoada. É por isso que precisamos tomar cuidado. É por isso que na Bíblia diz para nós pomos a espada está no nosso pescoço, nós precisamos tomar cuidado, podemos morrer. Vamos procurar Provérbios capítulo 23. Aqui ele fala 3 coisas. Capítulo 23, versículo 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Por que ele fala para pôr uma faca no seu pescoço, na sua garganta? Porque você pode morrer, tome cuidado. Então, a cobiça pelo dinheiro também, quando engrandece, a pessoa na sua frente, ele pode fazer com que a minha vida seja destruída, mas você não consegue enxergar. Então ele diz para não cobiçar as iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, não apliques nisto a sua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então tem pessoas que parecem que são muito boas, estão vivendo bem, e as pessoas pensam, nossa, essa pessoa é incrível, tem bom negócio, se eu ficar perto dessa pessoa eu vou conseguir ganhar. Então quando você olha para o que essa pessoa tem e não olha para o olho dessa pessoa, você pode estragar a sua vida. Ah, será que eu tenho alguma cobiça? Será que eu desejo as coisas, realmente os bens materiais? Então eu preciso tomar cuidado, porque tem pessoas que parecem que estão chegando perto de mim, parece que estão me servindo. Tomar cuidado, que ponha uma faca na sua garganta. Então nós precisamos ter o coração de estar satisfeitos por conta de o que nós temos para comer, beber e vestir. Mas as pessoas, elas acordam, levantam e pensam, ai, como é que eu vou ganhar dinheiro? Ai, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou fazer isso ou aquilo, assado? Então assim, você é capturado na armadilha. É para pôr a faca na garganta. Põe uma faca na tua garganta. Acorde, você pode morrer. Então, um problema que faz as pessoas caírem realmente é o problema do dinheiro. E outra coisa também. Versículo 27. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Então, quando você tem esse problema com o sexo oposto, você precisa pôr a faca na sua garganta. Porque se você é pego sobre isso, você pode cair numa cova que é profunda, que é a prostituta. O poço estreito, a estranha. Quando você é pego nessa relação, me desculpem as mulheres, mas tem mulheres que realmente, meu Deus, são bem tóxicas. Então, quando te pegam, te capturam, realmente me desculpem, mas tem pessoas que são assim. Então, se nós olharmos aqui, ele diz para você pôr a faca na sua garganta, para você estar acordado. E outra coisa, versículo 29. Porque quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então ele diz para você nem olhar, nem pensar em olhar. Então eles falam, vou ali só uma vez. Então, só uma vez faz a sua vida falir. É por isso que você precisa pôr a faca na sua garganta. Então, por conta do problema do dinheiro, as pessoas estão cambaleando. Por conta da relação com o sexo oposto, sua vida se acaba, sua vida está cambaleando de um lado para o outro. E é por isso que Israel, quando eles desobedeciam, a vida estava realmente com grande caos, cambaleando, sem forças. Então, no tempo dos juízes, eles andavam assim. Então, o vinho que faz atordoar não é veneno, não é veneno. Mas Israel, quando eles não obedeciam ao Senhor,
O Senhor Deus os fez beber do vinho do atordoamento. O que acontece quando eles desobedeciam ao Senhor? Então o Senhor Deus dava algo que é mais medonho ainda. Então nós podemos ver no nosso tempo também. As pessoas, cada momento, estão recebendo as coisas erradas deste mundo, estão se separando, indo longe do Senhor. Quando passa de um certo limite, agora não é um vinho que faz a mente ficar atordoada, mas beberá do vinho da ira. Quando entrar no tempo do juízo, o que acontece com a pessoa que recebe esse sinal? Irá beber da taça da ira. Então eu estava fazendo a parte realmente do retiro e eu vi um senhor idoso e ele disse: Nossa, eu estava lendo a palavra da Bíblia, eu vi que essa palavra da Bíblia é muito importante. Mas lá também aparece sobre o vinho. Ele falou: Nossa, a Bíblia é muito verdadeira. É incrível. Eu falei: eu não falei sobre o vinho. Mas ele disse sobre Apocalipse. Ele disse que sobre as pessoas que irão receber o sinal ou não, ah, irão receber o vinho, irão beber do vinho realmente da ira. Mas eles ouviu errado que a palavra ira em coreano ele pode confundir com a palavra dizendo que é o vinho da verdade. Então, mas essa pessoa recebeu a salvação no final. Então realmente irá beber do vinho da ira. Então nós podemos ver que realmente eles beberem desse vinho da ira do Senhor Deus. É por isso que agora nós precisamos pensar. Então, o Senhor Deus. Então é esse vinho que nos faz cambalear. Então é esse vinho que estamos cambaleando diante do Senhor Deus. As pessoas que realmente vivem para a glória do Senhor Deus. Para essas pessoas existe o bom vinho do Senhor. Então é isso que nós iremos ver. Então o bom vinho que o Senhor Deus ele deseja que nós possamos beber. Nós podemos ter força, nosso espírito pode ser clareado, nós podemos andar agora para a luz diante do Senhor Deus. Vamos procurar qual tipo de vinho que nós devemos beber. Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías capítulo 25, versículo 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com os animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, se nós olharmos aqui ele fala sobre o Evangelho. Então, agora, no monte de Sião, então, para todas as pessoas do mundo, o Senhor irá permitir um banquete de vida para todos, um banquete eterno. E ali, as pessoas irão ver que tem animais gordos, com festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos, bem purificados. Então, um vinho, quando é velho, é muito bom. Então quer dizer que desde a criação, desde o princípio, o Senhor Deus preparou Jesus, enviou o Senhor Jesus, que teve o plano para nos salvar, para todas as nações deste mundo. É por isso que realmente ele planejou, e esse vinho que estava guardado durante um longo período de tempo. E por conta desse vinho que foi guardado por bastante tempo, e o Senhor, como no versículo 6 ele fala, não é? E com vinhos velhos, bem purificados. Então, vinho preparado para festas, bem purificado, bem guardado, que é para a festa. Quer dizer que assim, com o versículo 8, quando nós bebemos deste vinho, aniquilará a morte para sempre. Se você beber, você pode ter a vida eterna. E no dia do Senhor, até o corpo vai ser
ressuscitado, transformado, você vai poder entrar na vida eterna diante do Senhor Deus. Quer dizer que todas as lágrimas serão enxugadas, lágrimas de todos os rostos, tirará o pobre do seu povo de toda a terra. Então, o Senhor está preparando um banquete que nós não conseguimos nem imaginar. Então, algo que é gordo, um vinho velho, bem guardado, purificado, o Senhor preparou. Quer dizer que é o Senhor Jesus que foi crucificado, derramou seu sangue, sua carne foi rasgada. Ele preparou esse banquete para nós. Quer dizer que quando nós bebemos, nós comemos disso, nós podemos ter a vida eterna. Então, nós podemos comer da carne do Senhor. Quando nós bebemos do sangue do Senhor, nós temos a vida eterna, como na palavra de João. Então quer dizer que nós, quando compreendemos a verdadeira significado da carne e do sangue do Senhor, nós podemos receber essa vida do Senhor. Então nós podemos beber deste vinho. Então nós podemos dizer que é o vinho que se chama Evangelho. Então é o melhor vinho que existe, que dá a vida eterna. E é por isso que o Senhor, para as pessoas que receberam a salvação, Ele preparou um novo tipo de vinho. Então quando você bebe deste vinho, o seu coração pode ter amor, você pode ter a alegria do Espírito, o seu espírito se clareia. Tudo isso está dentro de Cristo. Então vamos procurar Cantares. Cantares de Salomão. Aqui ele fala que o amor é o vinho. Cantares capítulo 1. É o cântico dos cânticos que é de Salomão. Beije-me, ele, com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, o vinho deste mundo mostra a alegria, a felicidade deste mundo. Mas existe algo que é melhor do que o deste mundo, que é o amor do Senhor Jesus. Então ele fala, cântico dos cânticos que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então o Senhor que agora realmente morreu por nós, ele se tornou o nosso noivo, nós as noivas. Então da mesma maneira, qual seja o amor que nós temos neste mundo, o amor do Senhor é o melhor. Qual é o melhor amor? É o amor do Senhor Jesus. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor amou o mundo de tal maneira. Então nós podemos ver que a cruz do Senhor é o grande amor, o maior amor do Senhor para a nossa vida. Então ele diz, beije-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então o Senhor ele nos permitiu o amor. Quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo ele entra para dentro de nós, nós podemos compreender o amor do Senhor dentro de nós. Agora com essa paz do Senhor, nós temos esse amor do Senhor que agora é realmente derramado em nós. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Então nós podemos ver agora em capítulo 8. Capítulo 8, versículo 6. Põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém deixe todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, o selo é algo muito importante. A coisa mais importante é o selo, não é? Então, nós sempre estamos guardando dentro de nós. Então, você guarda esse selo dentro de si, do teu braço, porque o amor é forte como a morte, e é duro como a sepultura o ciúme. Muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Então, não tem como apagar esse fogo.
Então, o homem, mesmo que ele dê todos os bens, toda a sua riqueza, não tem como trocar com o amor. É por isso que quando nós recebemos o amor, nós recebemos esse amor do Senhor. Quando nós bebemos desse vinho, quando nós compreendemos verdadeiramente diante do Senhor Deus, nós estamos embriagados deste amor do Senhor. Quem está embriagado deste amor do Senhor, realmente é uma pessoa que tem grande amor, grande paz diante do Senhor. Porque essa pessoa, realmente, ele se dedicar pelo amor é algo muito natural. Então, onde que eu preciso estar embriagado aqui agora? Então, na cruz, no amor da cruz. Aquela cruz tão robusta, onde o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós. O Senhor Jesus que morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus que nos amou até a morte. Então, quando nós vivemos embriagados neste amor do Senhor, nós temos realmente uma vida abençoada. Então, a Bíblia está nos ensinando o amor. Vamos para Salmos 104. Salmo 104, versículo 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então, o vinho é. A lógica básica é alegria, é a felicidade. Então, quando o Senhor Jesus, ele foi primeiramente fez o seu grande milagre. Qual foi o grande milagre do Senhor Jesus no banquete? Chamou os homens, os serventes, para encherem 6 talhas cheias de água. Uma tala daquela época para purificação era bem grande, entrava de 80 a 100 litros de água. Então o Senhor encheu aquela tala de água e transformou a água em vinho. Então o Senhor ele ter feito para que possa se tornar um lugar onde possa receber essa água, transformar essa água em vinho, quer dizer que o Senhor ele permitiu a verdadeira felicidade. O Senhor ele veio para ensinar qual é a verdadeira felicidade. Esse é o primeiro milagre do Senhor. O Senhor ele veio para nos dar a felicidade. É por isso qual é a diferença do cristianismo das outras religiões deste mundo? O cristianismo dá a felicidade, a alegria ao homem. Vamos procurar Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10. Versículo 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Então por que você faz um banquete? É para dar a alegria? Para dar a alegria, você faz esse banquete. O que precisa desse banquete? É algo que dá a alegria para o coração, que era o vinho. Então o banquete é para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria. Então, em inglês, ele fala que money answers everything. Então, eles dizem que para nós vivemos, realmente o dinheiro responde. Por tudo, o dinheiro responde. Então, o dinheiro, claro que eu não posso ficar só gastando de qualquer jeito, mas eu também preciso ganhar bem esse dinheiro, não é? Eu não posso viver preso a esse dinheiro, mas eu preciso usar para comer, viver neste mundo, para utilizar na nossa vivência. Então, Max Robles, um homem rico nos Estados Unidos, ele dizia: eu vivi muito nessa vida e eu vi que 90%, 99% é dinheiro. Porque realmente a influência deste mundo é por dinheiro. Então, nem toda a vida o dinheiro ele tem uma grande influência. Então, o vinho ele traz a alegria para a vida. E é por isso que o Senhor, ele ter feito o vinho. Então, uma pessoa que tem uma relação com o Senhor, ele tem uma verdadeira felicidade. É por isso que o homem ele busca a felicidade. Então, dentro da vida de fé, ele precisa
sentir essa alegria para que ele possa viver a vida de fé. Mas quando ele busca a alegria para e outras coisas, a vida dele começa a cambalear. Como em Salmos 4. Então, o Senhor, ele tem a alegria que deixou dentro do meu coração. Então, para uma pessoa que é salva, existe a alegria no coração. É por isso que em Romanos, capítulo 5, nós podemos ver que aparecem 3 tipos de alegrias. Então, nós temos essa alegria de podermos ter recebido a vida eterna diante do Senhor Deus. Agora estamos dependendo da graça do Senhor Deus, nós entramos no meio da graça, nós estamos em pé dessa graça diante do Senhor Deus, e agora nós estamos alegres olhando somente para a glória de Deus. Até no meio da tribulação nós estamos alegres. Por que nós estamos alegres no meio da tribulação? Porque porque da glória nós temos a tribulação. Conhecer a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, o caráter, a esperança. Então nós podemos ver que nós olhamos para essa vida, nós no meio da tribulação podemos ter a paciência, e na paciência nós temos a nossa personalidade que é muito bem feita, e quando assim nós podemos aprofundar e podemos ver qual é a verdadeira esperança que pode ter. E é por isso que quando nós vivemos dentro do Senhor, nós temos a verdadeira alegria, porque nós recebemos a salvação. Quando nós vivemos dentro do Senhor, nós temos essa alegria. Então, esta alegria diante do Senhor é algo muito importante. Então, se nós olharmos em Abacuque capítulo 3, então, o profeta Abacuque disse desse jeito: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então existe essa alegria, essa felicidade no Santo. Então essa alegria realmente do vinho, da felicidade. Vamos procurar Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 1. Ó vós, todos os que tendes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, você pode comprar o que? De graça. O Senhor está dizendo para vir comprar de graça. Então, se nós olharmos no versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então, qual é essa alegria correta diante de Davi? Então, nós todos podemos ver que existe o Evangelho aqui. Então, é por isso que na palavra do Evangelho não existe nada melhor do que isso. Então, a palavra do Senhor, então, nós, como vinho, tem um grande sabor diante do Senhor. Então, quando nós temos essa palavra do Senhor, nós ouvimos, nós aprendemos, nós vivemos compreendendo, nós podemos sentir a felicidade. E assim nós podemos viver bem a vida de fé. Então, eu me alegrando somente na lei do Senhor. Quer dizer que eu preciso me alegrar na palavra do Senhor, eu preciso me alegrar, eu preciso viver alegre nessa palavra do Senhor. Assim essa pessoa pode viver bem a vida de fé. Então, da mesma maneira, nós bebemos este vinho, quando nós comemos e bebemos essa palavra do Senhor continuamente, esta pessoa é uma pessoa que incrivelmente tem uma vida correta, uma vida que é firme, não te faz atordoar, porque nesse mundo nós temos o vinho do atordoamento, que te traz a confusão. Por que a sua vida é tão confusa, cheia de caos? Já que você bebe outras coisas, está em confusão. Mas a Bíblia é verdadeira. Quando você recebe a Bíblia de como ela é, o seu caminho se torna claro. A Bíblia fala de forma correta para nós. Então o Senhor está dizendo. Então quando o Senhor Deus ele fala todas as coisas como tem a ordem diante do Senhor Deus, quando nós estamos apegados nessa palavra do Senhor, do caos para a ordem,
realmente do atordoamento, pode estar firme, pode deambular de forma correta. Como na palavra de Levítico também. Quando o Senhor ele disse para o povo de Israel, Levítico capítulo 26, ele disse, os levantou e os fez caminhar de forma correta. Os tirou do Egito, quando eles viviam como escravos ali. O Senhor os retirou dali. Os fez para que eles estivessem de pés firmes, levantados, saindo do Egito, passando agora por todo o deserto, agora poderem entrar na terra de Canaã. Então, quando você está perto da palavra do Senhor Deus, então a palavra do Senhor Deus não te traz confusão. Este mundo te traz confusão. Quanto mais você estuda, mais confuso você fica. Então, seja a filosofia, seja os outros ensinos, tem muitas pessoas que vão estudando e vão ficando confusas. Quando nós entramos realmente na escola de teologia, nós falamos, mesmo que eu morra, eu vou estudar. Você está no primeiro ano, você fala, estou quase mesmo que eu morrer, eu vou estar ali. Depois do segundo ano, você fala, será que eu vou morrer? No terceiro, ele fala, por que eu não vou morrer? Não vou morrer. Então, primeiro, nós precisamos nascer de novo, precisamos receber a condição do Espírito Santo, mas quando você recebe outro ensinamento, você fica confuso, pensando, nossa, o que é isso? O que será que é aquilo? E você fica confuso. Então, nós precisamos sair para diante da Bíblia diretamente. Então, nós precisamos ter um vinho que é bem purificado. A palavra do Senhor Deus é algo que é tão incrível, que faz o coração do homem ficar claro. Então, mostra o caminho correto que se deve caminhar. Então, tem pessoas que falam, isso, aquilo, ficam olhando, mas só ficam confusas. Então, uma pessoa que enche Tem pessoas que enchem muitas coisas deste mundo e fica cheia de alegria. Realmente vive somente segurando na Bíblia, mesmo que não tenha sido instruída bastante, ela consegue viver em alegria. Então, a Bíblia é como um vinho bem purificado. Então, quando você lê a Bíblia como ela é, você não tem como ficar confuso. Então, o seu espírito se torna claro. Então, você pode ver longe. Então, você pode enxergar longe. Então, quando você olha para dentro da Bíblia, você pode ver que toda a criação, você pode ver desde o princípio todas as coisas, você pode ver até o fim da história da humanidade. Você pode ver tudo o que pode acontecer neste mundo. Quando nós vivemos a vida de fé, nós podemos enxergar tudo o que há de acontecer na nossa vida. E é por isso que agora essa festa que o Senhor preparou, nós precisamos beber muito bem dessa taça. Por isso que Davi está dizendo que o Senhor ele permite realmente esse banquete para mim, e ele fez derramar, realmente encheu a minha taça de vinho e está transbordando. E o que é essa taça do Senhor? Quer dizer que toda a minha vida, o Senhor Deus que foi bom e misericordioso, que sempre seguiu em todos os dias da minha vida, eu viverei nessa casa do Senhor para sempre. Como na palavra de Salmos 23, versículo 6. Então quando recebo a palavra do Senhor Deus, a verdade, a alegria dentro do meu coração, eu posso cada momento me encher, quer dizer que a alegria se torna cheia dentro do meu coração, posso viver de forma correta, com força. Então quer dizer que dentro da nossa vivência, tudo o que dá alegria ao homem, o que pode dar a verdadeira felicidade ao homem, nós podemos ver na palavra da Bíblia. É por isso que uma pessoa que vive realmente perto da palavra do Senhor Deus, realmente pode viver uma vida que alegra ao Senhor. Então eu alegrarei aos homens, eu agradarei a Deus. Então realmente uma pessoa que vive agradando ao Senhor Deus, o Senhor Deus ele transforma a nossa vida. Tem pessoas que bebem bebida alcoólica e dizem que estão firmes, cheio de energia. Mas a palavra do Senhor Deus, realmente quando está no meio da dificuldade, pode te dar a verdadeira força, pode te dar a verdadeira alegria, o consolo. Então o Senhor Deus, ele se torna a força. O Senhor Deus, ele conduz o homem que está na dificuldade. O Senhor Deus dá a coragem. O Senhor Deus, ele permite a força para poder viver. Então é por isso que o nosso espírito viverá para sempre. O Senhor, ele disse essas palavras na cruz para nós. Então, nós precisamos viver dentro do Senhor. Então, existe o Senhor que morreu por mim. Agora eu posso ter essa força diante do Senhor. Já que o Senhor ele vive por mim, agora eu tenho a força. Quanto mais eu vou caminhando para diante do Senhor, eu posso ter a energia dentro da minha vida. Vamos procurar Cantares, capítulo 7.
Cantares, capítulo 7. Versículo 1 e 2. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! Os contornos de tuas coisas são como joias, trabalhadas por mãos de artistas. O teu umbigo como uma taça redonda. Aqui não falta bebida, o teu ventre como um montão de trigo, cercada de lírios. Tá, aqui ele está elogiando a mulher sulamita. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! Conforme as tuas coxas são como as joias trabalhadas nas mãos de artistas. Então, quando nós devemos obedecendo nessa palavra do Senhor, não existe nada mais realmente melhor do que isso, não é? Então, da mesma maneira, como o teu umbigo com uma taça redonda, aqui não falta bebida, e o teu ventre como um montão de trigo, cercada de lírios. Então, o umbigo é onde você recebe a vida, não é? Está conectado diretamente. Então, como na palavra de João, o Senhor disse, qualquer um que tem sede, venha beber, não é? Do Senhor. Então, realmente, todas as pessoas que têm essa palavra da vida, realmente, ao receberem essa vida do Senhor, têm esses rios de águas da vida. Nós temos um umbigo que é como se fosse uma taça redonda. Qual é essa taça? É uma taça que tem um vinho realmente muito bom. Todas as coisas boas. Teu ventre com um montão de trigo, cercado de lírios. Quer dizer que é a melhor bebida é posta ali dentro. Uma taça redonda. Então, é uma taça redonda. Então, tem muito vinho bom ali. E está cheio. Quer dizer que diz que o quê? O vinho, aqui não falta bebida. Isso está dizendo, eu estou farto. Eu estou cheio. Então, por conta da palavra do Senhor, do amor do Senhor, estou alegre. Por conta da alegria que o Senhor Deus me permite, eu estou farto também. Eu tenho a alegria, a esperança que o Senhor Deus me permitiu. Como isso é grande? Então, a minha barriga se está cheia por conta disso. Então, agora eu estando cheio disso, agora eu tenho força. Então, agora eu estando força, pode se tornar o teu ventre com um montão de trigo, cercada de lírios. Quer dizer que assim agora eu posso ir para o campo, eu posso semear. Então, agora podemos o quê? Colher muito dos trigos. Então, uma pessoa que realmente colhe com lágrimas, semeia com lágrimas, pode colher com grande alegria. Pode colher muitas coisas. Então, da mesma maneira aqui, e é por isso que ele está elogiando os pés, com os pés indo realmente esforçadamente de um lado para o outro, nós podemos ver que nós estamos colhendo demais desses trigos diante do Senhor. Então, o que nós temos ali? Os lírios. E aonde está isso? No teu umbigo com uma taça redonda. Quer dizer que nós bebemos bem, estamos cheios, estamos fartos. Mas ele fala que agora o umbigo com uma taça redonda que não falta bebida, está cheio. Então, uma pessoa que bebeu muito do Senhor não tem como deixar de falar. Então é incrível, não é? Então vamos procurar Jó. Jó capítulo 32. Jó capítulo 32. Versículo 18. Vamos ler todos juntos. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar com odres novos. Falarei para que haja livre, abrirei os meus lábios e responderei. Então os três amigos de Jó viu eles conversando e Eliú veio, estava realmente ali calmo, olhando. E já que os amigos já não tinham mais o que falar, ele falou, deixa agora que eu fale. E ele começou a falar. Ele está dizendo, realmente estou cheio de palavras, meu espírito constrange, eis que dentro de mim sou como um monstro, sem respirador, prestes a arrebentar como odres novos. Falarei para que haja leve, abrirei os meus lábios e responderei. Então as pessoas que não receberam a salvação quando ele fala, realmente é algo muito confuso, não é? Eu que sou salvo, eu olho para essas pessoas, eu quero falar, não é? Eu quero contar, eu quero ajudar.
Então, uma vez eu fui para uma outra igreja e eu vi que tinha um missionário ali, eu vi esse missionário falando, mas ele falou tudo que não fazia sentido. Depois eu fui, ouvi o que ele falou e eu percebi, não está certo. E as pessoas estavam meio confusas, eu falei, deixa eu falar. E eu fui lá e subi para falar. Mas eles me tiraram de lá e me expulsaram, eu não consegui falar. Mas depois que nós compreendemos o evangelho, quando nós ouvimos, nós percebemos, isso não é isso. Nós temos o que? Coragem de queremos contar. Nossa, mas esse caminho não é assim. Eu quero contar. E é por isso. Então vamos voltar novamente para Salmos. Salmos 60. E é por isso, versículo 3. Fizestes ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Então, o povo de Israel passou por dificuldades. Eles estavam cambaleando de um lado para o outro e pensaram: o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos segurar no Senhor. É por isso que, se agarrando ao Senhor, precisam servi-lo. Versículo 4. Deixe um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Então, Israel, quando estava passando por dificuldades, o que é que nós devemos fazer? Nós precisamos ouvir ao Senhor, nós precisamos obedecer ao Senhor. E é por isso que assim eles se uniram no Senhor. Deixe um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto. Então, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e se olharmos em números, nós podemos ver as 12 tribos. Então, ele separou em 3, 3, 3, 3. Cada um deles tinha a sua estandarte, que é a bandeira. E assim eles se moviam e assim eles batalhavam. E naquele tempo também eles tinham a sua estandarte. Do tempo de Davi também, eles deixam um estandarte aos que te temem, por causa da verdade. Então eles lutaram, guerrearam por conta do quê? Da verdade, desde o Antigo Testamento. Para nós também o Senhor Deus, Ele nos deu a estandarte. Vamos procurar Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 11. Perdão, Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então aqui ele fala, nos dias na raiz de Jessé, aqui fala sobre o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele virá, ele morrerá na cruz, e assim ele será posto como estandarte dos povos. Será buscado pelos gentios. Quer dizer que todos retornarão, irão buscar o Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele virá naquele dia, morrerá na cruz como uma estandarte e irá avisar, clamar a todos dizendo, venham, se reúnam na minha frente. E todas as pessoas irão para receber a salvação. Então todos os povos será buscada pelos gentios. E o lugar do seu repouso será glorioso. Então o lugar onde o Senhor está, que é a igreja, esse lugar é glorioso. Então, porque as pessoas que lutam pela verdade, então eles batalham, guerreiam. É por isso que o povo de Israel também, eles baseado em Davi, guerrearam, focados nele, centrados nele. Da mesma maneira, nós também lutamos centrados no Senhor Jesus. Então, se as pessoas desobedecem, bebem do vinho da desobediência, o vinho do atordoamento, que cambaleia, mas nós não. Nós, quando obedecemos, temos o vinho da alegria, da felicidade para caminharmos e lutarmos pelo Senhor. Então, assim nós nos reunimos diante do Senhor Deus, nós vamos para frente e guerreamos e vencemos. E é por isso que nós temos essa estandarte da verdade. Então, vamos procurar Cantares, capítulo 6. A noiva do Senhor Jesus é a guerra, é o soldado que batalha, é o exército. Capítulo 6, versículo 4. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém.
terrível como um exército com bandeiras. Então, o Senhor, ele ama o santo e está dizendo, formosas és, meu amor, como Tirza. Então, a cidade mais bonita de Jerusalém é a Tirza. É por isso que está dizendo, formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Então, como um exército terrível que luta contra o diabo. Então, a noiva do Senhor Jesus, a noiva de Cristo luta pela glória de Cristo. Eles vivem seguindo essa estandarte de Cristo. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Então é a noiva de Cristo. Então é como um brilhante como o sol. Então a alva do dia. Então aqui ele fala que aparece como a alva do dia, que é claro. E é também o que é formosa como a lua, que obedece ao Senhor. Brilhante como o sol. É iluminante. É alegre. Terrível como um exército com bandeiras. Então um exército que guarda o seu lugar com as suas bandeiras, que mostra o temor, mostra a sua força, a sua braveza. Quem é esta mulher? O diabo, ele teme a igreja. Ele teme os cristãos. É por isso que em Salmo 60, Salmos capítulo 60, versículo 5. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Agora, pela verdade, nós estamos na nossa posição, posicionados para batalharmos. Estamos ao lado do Senhor, caminhando na obediência. Para essas pessoas, o Senhor, ele está dizendo que o Senhor, eu me regozijarei. O Senhor estará alegre por isso. O Senhor, ele tomará a frente e irá por nós. E é por isso que o Senhor, quando que ele se alegra? Quando que ele trabalha? Quando você caminha o caminho da obediência, o Senhor, ele se regozija e ele trabalha. Ele vai na frente. E é por isso que está dizendo, versículo 8, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Quer dizer que eu lançarei o meu sapato em Edom. Então aqui também, depois eles venceram contra Edom. Então, lançarei o meu sapato. Quer dizer que ao mesmo tempo de destruir Edom, isso significa o quê? Edom é meu. Edom já é meu. E é por isso que Israel já não é uma nação para ser pisada, mas é uma nação que pisa. E é por isso que nós podemos ver aqui. Para nós agora, como cristãos, enquanto nós vivemos as nossas vidas, eu vivo dependendo do Senhor? Será que eu vivo obedecendo ao Senhor? Ou eu vou viver conforme a minha vontade, sem depender do Senhor, desobedecendo? Então, assim, a minha vida está atordoada? Está confusa? E eu esqueço que eu estou numa posição de soldado? Eu esqueço que eu estou debaixo da bandeira, eu saio de posição, eu fujo. Então o Senhor Deus não tem como se regozijar, não tem como estar alegre. Então os meus inimigos estão na minha frente. Eu preciso ver esses inimigos, que são pequenos, que eu já dominei, que eu já joguei meu sapato ali, mas quando eu desobedeço, eles parecem grandes, eu tenho medo deles, eu fujo. Então quando eu obedeço, o Senhor ele se regozija, ele está dançando. É por isso que o Senhor ele disse, sobre Edom lançarei o meu sapato. Você é meu. Jabes também, quando ele orou, chorou diante do Senhor, o Senhor veio e o ajudou. Então o Senhor, tomando a frente, lutou por eles. Então é por isso, versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. E é por isso
que nós podemos ver a chave da vida. Você vive dependendo do Senhor? Ou você não depende do Senhor? Quem não depende do Senhor, ele está ali atordoado. Se você não obedece, você também está atordoado. Se você depende do Senhor, se você crê na palavra do Senhor, se você age com braveza, o Senhor estará na nossa frente. O Senhor, ele lutará com o nosso inimigo. Ele lançará, ele derrubará, pisará os nossos inimigos, nos dará vitória. E é por isso que quando nós dependemos do Senhor, nós seguramos na sua palavra, a família que ainda não recebeu a salvação pode receber a salvação. Mesmo que eles não tenham recebido a salvação. Então, até o pai que realmente não me obedece, que não ouve, é teimoso, eu vou aparecer como o quê? Como um soldado forte, firme na frente dele. Eu vou jogar o meu sapato sobre ele e direi o quê? Você é meu. Então, na vida de fé, quando nós vemos 30, 60, 90 pessoas que já receberam a salvação, da mesma maneira, nós estamos lançando o nosso sapato adiante. É assim que o Senhor Deus, ele trabalha. É por isso que vocês lerem Salmos, capítulo 60, vai se tornar uma grande ajuda na vida de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós agradecemos. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a sua palavra. Senhor, até o dia da sua vinda. Todo o trabalho que o Senhor Deus nos encarregou, que o Senhor Deus permita para que nós possamos tomar a frente. Senhor, que nós possamos estar acordados, com sã consciência, com são coração, para que nós possamos depender do Senhor, inclinar para o Senhor e assim possamos agir com coragem, para que nenhum de nós esteja atordoado, que nenhum de nós seja derrubado, que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa diante do Senhor. Senhor, nesse tempo precioso, nós todos que estamos reunidos diante do Senhor, que nós possamos manifestar o seu trabalho até no retiro. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.